Muito bem, então, amigos do canal Flamengo Sem Limites, estamos de volta aqui mais uma vez para conversar com vocês e hoje com um quadro novo. Hoje a gente vai iniciar uma programação relembrando os jogos históricos do Flamengo, aquele que mexeu com o meu, com o seu, com o nosso coração. Eduardo de Souza, nosso amigo rubro-negro de corpo e de alma, já está aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um jogo bastante especial. É semana de Fla-Flu, domingo tem Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. E hoje a gente resolveu relembrar um Fla-Flu histórico, um Fla-Flu que mexeu com a galera, apesar de muita chuva naquele Maracanã. Então, Eduardo, Flamengo 4, Fluminense 2, final do Campeonato Carioca de 1991. Flamengo reconquistando o campeonato depois do bi do Botafogo em 89 e 90. E aí, você lembra desse jogo? Como é que foi? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Saudações rubro-negras. Você, Vicente. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando com a galera. E estreando esse quadro novo aí que a gente vai fazer agora, procurar fazer toda quinta-feira, que são lembranças de jogos que marcaram a nossa vida ou a história do Flamengo de um modo geral. Esse jogo em particular nós escolhemos porque, primeiro, é um Fla-Flu, né, histórico, de título de Campeonato Carioca, 1991, e também uma prévia aí para a gente fazer um esquenta para o jogo de domingo da molecada também, que é um Fla-Flu. Então, nada mais bacana do que a gente relembrar um Fla-Flu histórico aí, que deu um título para a gente. E esse jogo foi muito marcante, porque na época, eu ainda garoto, né, eu tinha 14 anos, e já aproximando festas de fim de ano, de Natal, Ano Novo, aquela coisa toda. E eu passava na casa da minha avó, os natais. E nesse dia, foi o dia que nós fomos, minha família foi para lá, para passar 20, perto da minha avó, e chegamos na hora da partida, e fomos para casa do meu tio para assistir o jogo lá. E eu lembro muito bem, porque o meu tio, ele era anti-Flamengo, cara. Então, qualquer um que jogasse contra o Flamengo, ele torcia contra. Ah, rapaz, foi uma explosão, né? Porque o decorrer da partida foi revelando ali algumas questões, né? O Fluminense sai na frente, aí meu tio comemora, tinha um tricolor que estava assistindo o jogo lá também com a gente, comemorou muito, né? E depois veio a virada, muito legal também, que levou a gente ao título. E realmente é um jogo bem marcante. Tem umas coisas interessantes sobre esse jogo. Primeiro ano sem Deus, né? O Zico tinha se aposentado em 90, então foi a primeira temporada sem o Zico no Flamengo desde sempre, né? Desde que ele tinha voltado da Udinese. E segundo, o Júnior. O Júnior era o capitão daquele time, era o comandante da garotada. O Flamengo tinha um time renovado, um time novo, com Paulo Nunes, com Júnior Baiano, com Marcelinho Carioca, uma galera depois que vingou, né, que deu muito certo, que foi a base, inclusive, do Campeonato Brasileiro de 92 do Flamengo, né? Você estava falando aí da casa da sua avó. Eu me lembro que o bairro onde eu morava, lá na cidade de Bananal, era meio que dividido. Metade do bairro era Flamengo e a outra metade era Fluminense. Bananal tem muito tricolor. E aí, assim, o bairro meio que se juntou, todo mundo, para ver o jogo na casa de uma pessoa só. Que eram dois irmãos, um era tricolor, o outro era flamenguista. E foi uma festa. Quando o Fluminense... O primeiro jogo, assim, truncado, bastante truncado. Eu me lembro que o jogo foi à noite, né? Isso, eu acho que ele foi, se eu não me engano, foi 9h30 da noite, depois da novela. Eu era criança e eu lembro que o jogo acabou mais de meia-noite, quase meia-noite, um negócio assim. E o primeiro tempo foi muito ruim, então estava todo mundo muito apreensivo, já tinha dado empate no primeiro jogo. Para quem não sabe, o Fluminense ganhou o primeiro turno, o Flamengo ganhou o segundo. E foi para essas finais com a vantagem, né? Com a vantagem de 1 ponto por ter melhor campanha. No primeiro jogo, o Fluminense venceu. No primeiro jogo houve empate 1-1. Gol do Ézio e gol do Paulo Nunes logo em seguida até. E esse segundo jogo, o Flamengo vencendo, terminaria o campeonato, né? Isso aí. O primeiro jogo foi até assim estranho, porque o Flamengo criou N oportunidades de marcar gols, não fez, e o jogo acabou empatado 1-1, ficou aquele gostinho de quero mais, né? O Flamengo podia ter feito mais. Vem a segunda partida, e a impressão que deu no início é de que o Fluminense queria empurrar para um terceiro jogo, porque nessa época ainda tinha essa questão. Poderia ter um terceiro jogo.
vamos supor, se o Flamengo empatou o primeiro jogo, se empatasse o segundo, Isso. teria um terceiro jogo. Né? Teria um terceiro jogo para definir o campeão. Como empatou e o Flamengo ganhou o segundo jogo, o campeonato acabou ali. Então a impressão que porque se dá... o Flamengo... pode falar. O Flamengo foi para essa final com 1 ponto. Né? Então empatou o primeiro jogo. Naquela época a vitória valia 2 pontos. Então, assim, empatou o primeiro jogo, o Flamengo foi para 2, o Fluminense para 1. Se empatasse de novo, o Flamengo ia para 3-2 e o Fluminense teria a oportunidade de vencer o terceiro jogo e ser campeão. Exatamente. Como o Flamengo ganhou, o Flamengo fez logo 4 pontos e deixou o Fluminense com 1. Não daria mais para o Fluminense chegar a 4 pontos. Exatamente. E o Fluminense sai na frente com o gol do Ézio, né, o Golaço, Super Ézio, né? O Super Ézio, como era chamado, né? Pelo Januário de Oliveira, principalmente. Né, que deixou marcado vários bordões, exatamente. Super Ézio, né? O Ézio faz aos 37 do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, ou seja, vira intervalo com o Fluminense vencendo a partida. E vem o segundo tempo, aí o Flamengo deslancha. O Idemar já empata aos 12. O Gaúcho vira aos 25. O Zinho faz o terceiro aos 32. O Ézio faz mais um, mesmo com o Fluminense com 2 jogadores a menos, e o Júnior sacramenta a vitória aos 39 do segundo tempo. E vale ressaltar que o gol do Zinho, para quem não viu, procura aí no YouTube, foi um golaço. Ele bate de primeira, de fora da área, o Nélio, né, dá uma roladinha, e ele chega batendo de canhota no canto do goleiro do Fluminense, que era o Ricardo Pinto, né? Isso aí, exatamente. Bom goleiro, viu? Isso aí. Esse jogo foi no dia 19 de dezembro de 91. Público de 49.975 presentes no Maracanã. O árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira. Isso aí. Eu me lembro que o Fluminense teve uma coisa nesse jogo que foi preponderante, que foi a contusão do Bobô. O Bobô era o principal jogador do Fluminense, né? Ele se machucou ali no começo do segundo tempo. Exatamente. E aí o Flamengo passou a dominar o meio-campo e passou a ter muito espaço em cima do Fluminense nesse jogo. Uhum. E aí, assim, o primeiro gol do Flamengo sai pela esquerda, o segundo gol do Flamengo sai pela esquerda, virada. Depois o Zinho faz esse gol que você falou, que é um golaço de fato, né? É o 3-2, é o 3-1. Isso aí. Né? Depois aí eu me lembro que, como estava todo mundo reunido, quando o Fluminense faz o segundo gol, que é o 3-2, nossa senhora, o Bananal virou laranjeira. Sim, porque eles começaram a gritar, vamos empatar. Rapaz, quando o Júnior fez o gol, aí acabou o mundo. E o gol do Fluminense foi uma falha bizonha do Júnior Baiano. Ele fura dentro da pequena área, cara, para afastar a bola, o Ézio só empurra para dentro do gol. Uma falha grotesca do Júnior Baiano. Coisas do Júnior Baiano, ele era mestre em fazer isso. O Júnior Baiano tinha isso, né? Ele jogava pra caramba, mas assim, de repente dava uma pane nele e ele falhava, né? Em determinados lances. Só pra gente. Especialmente. Só pra gente contextualizar aqui, eu vou dar o time do Flamengo rapidinho. O Flamengo entrou com Gilmar, Charles Guerreiro, Júnior Baiano, o Wilson Gotardo e Piar. O meio, o Idemar, Júnior, Nélio e Zinho. Paulo Nunes e Gaúcho, técnico saudoso Carlinhos. Na verdade, aqui os dois times, os dois centroavantes dos dois times, eles já não estão vivos mais, né? É o Gaúcho e o Ézio, né? Já faleceram. É verdade, bem observado. Você vê que nesse time do Flamengo você tem o Charles, garoto, Júnior Baiano, garoto, Gotardo já era mais ou menos, Piá, garoto, Idemar, Nélio, garoto. Isso. Zinho mais ou menos. O Zinho já vinha de 87, né? Isso, Paulo Nunes, garoto. E o Marcelinho, que entrou no lugar do Nélio, garoto também. Isso, Marcelinho Carioca. Exatamente. Desse time, molecada... o Júnior Baiano, o Piá, o Nélio, o Marcelinho e o Paulo Nunes, se eu não me engano, fizeram parte da geração do primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior do Flamengo. Isso. Em 1990, não foi isso? Foi isso. Foi 89 Copa do Brasil e 90... Não, foi 90 também, né? Foi 90, Não, 89 Copa do Brasil e 90... Não, 90 foi a Copa São Paulo. 90 Copa São foi a Copa do Brasil. 90 foi a Copa do Brasil. Em cima do Goiás.
Isso aí. Então foi 90 Copa do Brasil e 90 Copa São Paulo. Isso aí, exatamente. Mas realmente então foi isso aí. Um jogo bem marcante. Flamengo 4, Fluminense 2. Memória Sem Limites, o nosso novo quadro aqui. Toda semana a gente vai falar um pouquinho de cada jogo. Semana que vem a gente vem com outro assunto. E a gente já pede o seguinte: você que está acompanhando o nosso canal, que está começando aí, deixa sugestão, vai lá na caixinha de comentários e escreve qual jogo você quer que a gente fale aqui no Memória Sem Limites. Porque a gente faz a pesquisa e traz o jogo aqui para você. E se bobear, traz até quem der a sugestão do jogo escolhido para participar com a gente, para a gente ver a memória da pessoa também, né? Show de bola, excelente ideia, isso aí. E interagir com a galera. Vamos lá também. então. Então faz aquilo tudo que o Eduardo sempre fala. Como é que é? Toca o sino, a campainha? Deixa o seu like, e se inscreva no canal, aperte o sininho lá para receber as notificações dos nossos vídeos, participe no chat, deixe sugestões, críticas. A gente está aberto a todos vocês. Beleza? E já faz o pedido aqui embaixo. Coloca aí qual jogo você quer que a gente fale na semana que vem, que na quinta-feira a gente volta com mais um Memória Sem Limites. Tá certo? Show. Um abraço, Vicente. Valeu, galera. Eu gosto assim. Tchau, tchau. Até semana que vem. Saudações.